Olá, olá, meus queridos alunos. Voltamos e falaremos acerca da questão onde eu perguntei para vocês quais os atos podem ser praticados no livro E do RCP-NIT, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, que é aquele primeiro, né, que fica na sede da comarca, ou o único, né, se for onde houver, onde não tiver nenhum outro, né, registro civil nas pessoas naturais da comarca, e a fixação da atribuição territorial destes atos, tá, desses respectivos atos. Falarei rapidamente para vocês aqui, para nós não perdermos tempo, que eu me alonguei um pouco, né, na explanação anterior, então para compensar nessa, eu serei um pouco mais rápido com vocês. Então, basicamente, falaremos sobre livro E. Quais atos são praticados no livro E e quais as suas respectivas competências. Já vou abrir para vocês aqui, que nós temos no livro E, basicamente, 8 atos que podem ser registrados. Destes atos eu já colocarei na frente quais serão as respectivas competências registrais, ou seja, da onde que vai ser, né, a atribuição territorial, competência não, desculpe, competência da jurisdição, a gente fala de atribuição territorial, terminologia mais técnica e correta, para cada um dos atos. Primeiro deles, a emancipação. O que é a emancipação? A antecipação da maioridade civil, pode ser voluntária, ou pode ser judicial, tá? Então pode ser por escritura pública, ou até mesmo por uma sentença do juiz, ou até mesmo de acordo com as hipóteses legais, que seria emancipação legal ou peleges. Nesse caso, o registro do instrumento que determina, né, que constitui a emancipação, ou seja, que antecipa a maioridade civil, será no domicílio do menor. O menor mora com a avó no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberaba, por exemplo. Os pais moram em Fortaleza, a trabalho. De Fortaleza, eles emancipam esse menor no tabelionato de notas de Fortaleza. Aonde será registrada a emancipação desse menor? O domicílio que eles declararem que é deste menor. No caso, se ele está domiciliado com a sua avó em Uberaba, em Minas Gerais, será então no RCP-N da comarca, da sede da comarca de Uberaba, no nosso exemplo. Segundo ato que pode ser praticado, a chamada interdição. Interdição é o contrário. Se a emancipação ela antecipa a capacidade civil, a interdição ela restringe a capacidade civil da pessoa por N razões, né? Por questões de saúde mental, até mesmo por qualquer outro tipo de incapacidade. Temos um regulamento um pouco mais tênue agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência acerca da interdição, mas não entraremos na questão do direito material, e sim registral, que é no domicílio do interditado. Então, esta é a competência para o registro da sentença de interdição. Nós temos também o que nós já trabalhamos, né, anteriormente, a chamada ausência. Então, sem mais delongas, falamos já na aula anterior, que é no último domicílio do ausente. É lá que será, então, registrada a sentença declaratória de ausência. Nós temos também a chamada opção de nacionalidade, que é registrada, do artigo 12 da Constituição. No caso, né, de filho de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior, que venha residir no Brasil e depois de atingida a maioridade brasileira, a maioridade civil, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Ela será onde, então, neste caso? No domicílio do optante. Ou seja, deste que estabelece domicílio. Ah, mas e no caso, então, no domicílio do optante? E se o optante, então, não tiver domicílio? Pessoal, ele tem que vir a residir no Brasil, então ele tem que ter domicílio aqui. Aqui não há possibilidade de falar que vai para o Distrito Federal, tá? Então, muito cuidado com o peguinha nessa questão. E aqui uma pequena observação, tá? De todos que nós trataremos aqui no livro E, especificamente este, é um mandado oriundo da Justiça Federal, que é quem tem competência para acerca de opções de nacionalidade.
Ainda temos a questão relativa ao nascimento de filhos de estrangeiros. Então, o livro é Nascimento de Filho de Estrangeiros, desde que ao menos, esteja a serviço de seu país. Tá? Então, nascimento de filho de estrangeiros, pai e mãe estrangeira. Se um deles for brasileiro, ele vai ser brasileiro pelo critério ius sanguinis. Então, para não entrar no critério ius solis, tem que ser o pai e mãe estrangeiros e pelo menos um a serviço de seu país. Será então, basicamente, no local de nascimento. E aqui cabe também um asterisco. Neste assento, obrigatoriamente, bem como na certidão, deve constar que não é brasileiro nato. A mesma disposição está lá na resolução 155 do CNJ, tá? E também no artigo 12, inciso 1º-A da Constituição Federal do Brasil. O sexto ato que nós temos, a chamada tomada de decisão apoiada. Aqui foi a doutrina que trouxe para nós, tá, essa possibilidade. De todos os demais, por quê? Lá no artigo 33, parágrafo único da Lei 6.015, diz que compete ao livro E a inscrição, né, no caso ali a lavratura, né, de todos os atos que dizem respeito ao estado da pessoa natural e de maneira genérica ele pode abranger então a tomada de decisão apoiada. E nesse caso será então o domicílio do apoiado. Tá? Lembrando que nós temos o regramento próprio de 2 apoiadores, são nomeados judicialmente, pessoas de confiança, pode ser averbada a alteração dos tomadores, pode ser averbado depois eventual término, né, fim, né, da tomada de decisão apoiada, mas a priori o domicílio do apoiado. E aqui a fundamentação está lá no artigo 33, parágrafo único da Lei dos Registros Públicos, que diz que então o livro E recebe todos os demais atos relativos ao estado das pessoas. A união estável também vai para o livro E. E aqui é no primeiro ou no domicílio atual dos companheiros. Temos provimento do CNJ tranquilamente nesse sentido. E, por fim, nós temos a trasladação de assentos de brasileiros realizados no exterior. Aqui que vem o plus, né, o pequeno salto. Será trasladado no domicílio do registrando, ou, se não tiver domicílio, mas ele veio só para produzir efeitos no Brasil, ou não possuindo domicílio, será registrado então no primeiro RCPNIT do Distrito Federal. Certinho, pessoal? Era só isso que eu queria de vocês, a competência, as atribuições, os atos, então, emancipação, interdição, ausência, opção de nacionalidade, nascimento de filho de pais estrangeiros desde que um deles esteja a serviço do seu país, tomada de decisão apoiada, união estável e trasladação de assentos de brasileiros realizados no exterior. 8 atos até então que nós temos possibilidade de prática no registro civil das pessoas naturais. Existem alguns estados ainda que prevêem, né, a questão obrigatória do registro da sentença de divórcio para que ela produza efeitos de acordo com o que determina lá a Lei 6.515, mas essa interpretação caiu
porque a averbação no assento de casamento já é suficiente para trazer o estado da pessoa de divorciada, então não precisa registrar no livro E. Basicamente, os estados que ainda permitem ou determinam isso estão um pouquinho extrapolando, né, suas competências nesse sentido, mas há alguns estados que têm essa permissão. Em linhas gerais, nós temos então no livro E, basicamente, a prática destes atos, tá ok? Feito isso, terminamos. Muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.